Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos abordar um tema que é de muita curiosidade entre os brasileiros. E a pergunta é: quanto rende R$1.000 investido? E a pergunta é: quanto rende R$1.000 investido? Lembrando, o rendimento ele tem diversas influências, principalmente o rendimento real. Uma delas pode ser a inflação, a macroeconomia, a taxa de juros atual. Neste vídeo, nós vamos falar de uma maneira um pouco mais simples e a ideia que eu trouxe é analisar os últimos 12 meses de possíveis investimentos que nós temos disponíveis aqui para todos nós. Ok, William, mas o que é rendimento? O rendimento é uma maneira de que o seu dinheiro ele cresce no tempo. É o famoso fazer o dinheiro trabalhar para você. É o segredo por trás dos juros compostos. Um exemplo que nós temos vamos falar dos nossos R$1.000 aqui. Se ele rendeu ou trouxe para nós de volta R$100, logo temos 10%. Como assim? Na matemática nós vamos pegar os 100 e dividir pelo 1.000. Logo assim teremos nosso rendimento. Agora vamos para o que interessa. Começando pela poupança, o investimento mais conhecido dentre todos os brasileiros, onde atualmente temos a faixa de 1 trilhão investido. A poupança ela é isenta de imposto de renda sobre o seu rendimento. Tem 250 mil do Fundo Garantidor de Crédito e ela só rende no dia aniversário. Como assim? Se você investiu no dia 1º, a gente só vai ver o rendimento no dia 1º do mês subsequente. Com a taxa atual da Selic, a nossa poupança ela vai estar rendendo em média 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Então podemos trabalhar com um rendimento médio de 0,56 ao mês. Vamos ver na tabela como ficou este rendimento. O rendimento aproximado dos últimos 12 meses, ele ficou numa proporção de R$ 70,85. Em termos de rentabilidade, 7,08%. Anota esse valor aí. Agora vamos falar dos CDBs, os certificados de depósito bancário, que são uma maneira de nós emprestarmos o dinheiro para os bancos, assim como na poupança. A diferença é que os CDBs, eles têm diversas maneiras de mostrarem a rentabilidade, mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje nós vamos falar dos CDBs atrelados ao certificado de depósito interbancário, ou a taxa DI, também conhecida por todos como o famoso CDI. Diferente da poupança, ele rende diariamente, porém há uma cobrança de IOF que só é zerado no 30º dia, ou seja, se você investir antes, esse dinheiro ele vai sendo consumido pelo IOF. E também há uma incisão de imposto de renda sobre o rendimento, também numa tabela regressiva. Mas, felizmente, ela também tem 250 mil garantido pelo FGC. O rendimento médio dos últimos 12 meses da taxa DI foi de 10,8%, 4% acima da poupança. Lembrando que em termos líquidos, isso representaria como rendimento de R$108, mas ainda há uma incidência de imposto de renda, nos trazendo como um resultado de R$91. Podemos ver aqui na tabela, para facilitar, como é o gráfico. Podemos ver ali que a poupança ela sobe em degrau e o rendimento do CDI ele acontece diariamente. Terceiro exemplo. Tesouro Selic. É uma modalidade agora de nós emprestarmos dinheiro para o governo. O Tesouro Selic é apenas um dos tipos de investimentos que o Tesouro Direto disponibiliza para os CPFs, ou para as pessoas físicas. Neste caso, nós não vamos fazer nenhum simulado, porque o rendimento de um Tesouro Selic é muito similar ao rendimento de um CDB atrelado 100% taxa DI, que nós já vimos isso no exemplo anterior. Mas qual então a similaridade do Tesouro Selic a um CDB atrelado 100% ao CDI? O Tesouro Selic também tem incidência de IOF e imposto de renda pela tabela regressiva, mas ele não tem FGC, o Fundo Garantidor de Crédito dos 250 mil que o CDB tem. Isso o torna um investimento mais arriscado? Não, muito pelo contrário. Numa perspectiva financeira, o governo ele acaba sendo soberano. Na necessidade de precisar liquidar alguma dívida, ele pode imprimir papel moeda e realizar essa dívida. E numa outra ótica, nós podemos pensar que quando um governo inteiro estiver falindo, provavelmente todas as instituições abaixo dele já estarão bem esfalecidas. Agora entrando num terreno mais arriscado e o que eu acredito que é a dúvida da grande maioria, a renda variável. Ela busca trazer um prêmio e uma rentabilidade maior, mas infelizmente não é isso que acontece sempre. Nosso primeiro exemplo que nós vamos falar da renda variável é os fundos imobiliários, os famosos FIIs. Para isso, vamos ver o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, o IFIX, e como foi a sua rentabilidade nos últimos 12 meses. No gráfico,
a gente pode ver que ele teve um retorno de 3,6%. E de que maneira isso representaria os nossos R$1.000? Com apenas R$ 36,30. Lembrando que a incidência de imposto de renda sobre o rendimento dos FIIs. Esse imposto de renda é de 20%, transformando o nosso rendimento de R$ 36 em R$ 29. Novamente, em termos percentuais, nós temos 2,9%, bem abaixo dos demais, não é mesmo? Quase um terço. E as ações, como foram? Há várias maneiras de a gente trazer o resultado e entender como foi o rendimento dos últimos 12 meses em ações, mas eu vou trazer 3 exemplos pra gente aqui em termos de curiosidade. Uma delas, um índice da bolsa, o Ibovespa, uma das ações que mais cresceu nos últimos 12 meses e uma outra que mais caiu nos últimos 12 meses. E para isso, para facilitar, nós vamos utilizar um gráfico. Para quem investiu em direcional engenharia DIRR3, teve um retorno de 78,14%. Já quem investiu no índice da bolsa, o Bovespa, teve um retorno de 15,36%. E quem investiu em Magazine teve uma perda de 50,25%. Novamente, como ficariam esses R$1.000? Direcional engenharia traria um retorno de R$ 781, Ibovespa 153 e Magazine Luiza uma perda de R$ 502. Mas só por curiosidade, vamos voltar um pouquinho no gráfico. Direcional engenharia poderia ter rendido quase 92%, quase que dobrado os nossos R$1.000 nesses últimos 12 meses. Legal! Agora vamos ver a tabela e ver como ficou todas as opções que discutimos hoje. Na tabela a gente pode ver como ficou o resultado dos nossos R$1.000 que investimos há 12 meses atrás. Quem colocou na poupança teve um retorno de R$ 70, finalizando com R$ 1.070. Quem investiu no Tesouro Selic ou no CDB 100% CDI teve um retorno de 91, finalizando com R$ 1.091. Quem investiu no IFIX teve um retorno de R$ 29, tendo no final R$ 1.029. Quem investiu nas ações Direcional Engenharia teve um retorno de R$ 781, finalizando os nossos R$ 1.000 com R$ 1.781. O índice da bolsa finalizou com R$ 1.153 e quem investiu em Magazine Luiza finalizou com R$ 497. Na sua opinião, qual foi o melhor rendimento e quem teve as melhores rentabilidades? Escreve aqui nos comentários. E aí, deu para tirar a dúvida de quanto rende R$1.000? Lembre-se, a melhor estratégia de investimentos é de acordo com o seu perfil, uma boa análise e uma bela diversificação. Sempre estude e, na dúvida, procure um especialista. Não se esqueça de se inscrever no canal e diga aqui nos comentários o que mais você quer ver por aqui. Até a próxima. Valeu!